Catuara Namá, bom dia família! Estamos aqui com o podcast Conectando Nossas Forças. Eu sou Catarina Tupinambá, estou como apresentadora. Hoje nós temos como convidados Mayumi Tupinambá, Caboclo de Cobre e Doriel Pancararé. O nosso episódio de hoje, nós iremos abordar as trajetórias indígenas entre a ancestralidade e a atualidade. Eu gostaria de pedir para vocês que se apresentem. Por favor, fale um pouco da história de vocês. Seja um momento agradável. Boa tarde, Catarina. Um prazer pelo aceitar esse convite que você fez para a gente. No caso, eu falo a gente, mas para mim foi muito importante nesse momento, né, nessa formação que eu venho ao longo do dia a dia. Meu nome é Doriel, sou do povo Pancararé, localizado no norte da Bahia, e me faço presente com grande satisfação de estar aqui hoje nesse tema tão importante, né, e tão sensível para a nossa realidade atual no Brasil. Eu sou Mayumi Ellen do Pinambá, sou daqui de Salvador e amo falar que eu sou de Salvador e que eu não preciso ir para minha aldeia porque eu já estou no meu território. Não preciso ir para um território porque Salvador é um território indígena, historicamente Tupinambá. Eu vim de bairro periférico e logo quando eu ingressei na faculdade, para mim foi maravilhoso poder contar da minha história, a história do meu povo, porque quando a gente é indígena, ingressa na universidade, a gente sente falta de indígenas contando e ensinando pra gente também. Porque ainda assim, é tudo de... Por mais que os professores tentem, só a gente consegue falar sobre a gente. Então, pra mim, conseguir ingressar na faculdade foi muito bom. E quando eu recebi o convite de Cátia pra estar aqui, foi maravilhoso. Aí, no meio do caminho, já encontrei outros dois parentes e é muito bom quando a gente tá em comunidade, né? Que é isso que nos une, só falece, é a comunidade, é a coletividade. Exatamente. Pelas forças da natureza, os guerreiros estão voltando. Pelas forças da natureza, as guerreiras estão voltando. Pelas forças da natureza. Metrava está aqui pela força da natureza. Itupiniju está aqui. Salve, salve, eu sou Itupiniju, Caboclo de Cobre, corpo indígena em processo de retomada, nascido na zona rural de Itajuípe, Sequeiro do Espinhão, terra de minha avó Tupinambá, Júlia, rezadeira, parteira, mas no meu tronco familiar de raiz também carrego heranças de duas outras etnias de Alagoas, que é Chururu e Xocó, através do meu tataravó e do meu tataravô e do meu bisavô. E a mata, né? A terra, eu acho que hoje em dia, num pensamento, a gente pensa muito, né? Fala muito sobre luta contra-colonial, né? Mas o que é luta contra-colonial? Primeiro, então, a gente tem que olhar qual é o princípio da colonização, né? Que é a expropriação da terra. Então, cada vez mais que lugares como esse possam existir, para que a gente possa confluir em um sentimento contra-colonial de poder olhar para a terra. E não existe como olhar para a terra sem estudar sua história, saber sua história. E essas terras pindorâmicas, elas têm suas histórias, né? E que cada vez mais surjam esses pontos para que a gente possa narrar nossas histórias para que daqui para frente nossas comunidades e a refundação desse entendimento de história brasileira possa se fazer não só nas nossas vidas, mas na escola, na internet, na comunicação. É preciso mesmo atravessar tudo como flecha. E gratidão, Ava, por estar abrindo espaço para que a gente continue fazendo essa flecha voar. Como a Parenta disse, né? A gente precisa estar aqui, estar juntos, sabe? Isso nos fortalece e eu gostaria de ouvir um pouco a história de vocês, dessa caminhada pessoal, profissional, dessa retomada, mas no sentido de quanto isso tem significado e o que tem significado para vocês estar vivendo na cidade, estar esse corpo aqui na cidade, indígena, os desafios, mas os entraves, as conquistas, o que tem sido para vocês estar habitando aqui nesse lugar, né? É que representa para vocês. Como é que fala sem chorar? Tudo bem, pode chorar. Menina, então, vamos lá. Eu cresci com todo mundo chamando minha avó de Dona Índia. Eu fiquei, tudo bem, minha avó parece ser uma mulher indígena, meu pai parece, meus tios parecem, então tudo bem. Só que, quando eu cresci, eu cheguei a ser pro meu pai, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei, pai, por que chama minha avó de Dona Índia?
Aí o pai, porque só que nunca foi assim, a gente é indígena. Foi assim, porque sua avó, ela é índia. Eu falei, como assim, minha avó? E ninguém falou nada, ninguém provou nada. Como assim? Como é que funciona essa história? E conversando com minha avó, conversando com meu pai, com meu avô. E foi toda uma trajetória assim, de muita dor, até chegar aqui em Salvador, que minha família não é daqui de Salvador. Minha avó é indiana. Minha avó nasceu logo ali no período onde o cacau estava no auge. E vários territórios indígenas foram ocupados. Ocupados, assim, escuta assim, invadidos Uhum. por fazendeiros que queriam plantar e enriquecer com o cacau. A minha avó nasce nesse contexto ali da década de 60. Ela se casa muito jovem, consegui assistir o nascimento dela. Inclusive, eu estava até pensando se esse casamento, essa certidão foi burlada, porque pela idade ela era muito nova para poder se casar, muito nova mesmo. Acho que ela tinha uns 15 anos para poder se casar, muito nova. Uhum. Era um relacionamento conturbado, chegou aqui em Salvador e se firmou em bairros periféricos. Minha avó, ela morou ali onde é Avenida Peixe e depois aqui no Beiru, onde tem a 11ª delegacia ali, Pedro Neves. E foi onde eu conheci, né? Fui convivendo, cresci e nasci. Nisso, eu falei assim, não, eu comecei a pesquisar mais e começar com a minha avó. Só que é uma trajetória de muita dor, de muita luta, Sim. porque mexe em feridas nela, assim, de formas que eu não posso sentir, mas eu posso me sensibilizar, né? Porque a dor do outro a gente consegue se sensibilizar, mas a gente não consegue exatamente sentir aquilo ali, porque não é com a gente, de fato. Ferida dói muito quando é na gente. A dor do outro a gente consegue se sensibilizar, pelo menos pensar dessa forma. E conversando com ela, depois eu entrei na faculdade com 18 anos. Aí eu fiz assim, eu vou fazer entrevista com minha avó. Nessa entrevista ela começa a chorar. E ela chora muito. E aí depois eu começo a entender que é porque ela sofreu muito aqui em Salvador. Muito. Eu falo assim que Salvador não salva nada. Não salva ela assim. Só tem sinônimo. Não salva de dor assim. Como o nome fala. E fui pesquisando, eu peguei e falei. Depois, quando eu entrei na UNEB, eu falei, conheci, tinha duas disciplinas de indígenas, que ainda assim acho muito pouco para o curso de história ter só duas disciplinas indígenas. E meu professor fez assim, Mayane, por que você não passa a se declarar indígena também? Eu comecei a conversar com a minha avó, porque assim, nada como os nossos mais velhos, né? Ali que é toda a nossa fonte de conhecimento e sabedoria. Conversando com a minha avó, com meu pai também. E meu pai começou a ir comigo em busca dessa retomada, que eu achava muito fofinho. Que ele falava assim, que ele estava só me acompanhando. Mas só nessa companhia dele, ele também aprendia, ele também escutava. Ele também passou a se enxergar igual aos outros. Eu lembro que a gente foi o nosso primeiro ATE, ele foi muito querido, meu pai me acompanhou. E sempre ele vai me acompanhando quando ele pode. Consegue falar assim, meu pai. E ele gosta de falar nos lugares, ó, a gente daqui não vale. Então, quando eu vejo ele falando isso, eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz. Porque eu vejo que a gente tá no caminho certo. Hoje, infelizmente, minha avó não tá mais aqui. Minha avó faleceu, já tem uns 5 anos. Queria muito que ela estivesse aqui, queria muito que ela visse que não há o porquê e não há mais o que temer. Ela falar que ela é indígena, não tem problema algum. Ela poder demarcar essa identidade dela, sabe? Não tem problema algum. Se isso já foi um problema antes, seja para poder sobreviver aqui em Salvador ou qualquer outro lugar que ela esteve antes, ela não precisa mais passar por isso. Que hoje a gente pode ter muito orgulho de quem a gente é, sem problema algum. E é isso, né? Eu tô aqui nesse processo de retomada. E eu falo com meu pai, falo com meus tios, assim, que a gente ainda não há problema nenhum em ser quem a gente é. Muito linda essa história. Isso parece somente com a minha. São nossas histórias, né? Eu gosto de Cacique Barbalho ele fala algo muito, muito interessante. Se eu parei de falar assim, não vou parar de falar nunca. Tudo bem. Que vai chegar um tempo que serão os índios da cidade que começarão a mexer os maracás. E eu acho isso fantástico, porque é justamente isso, né? A gente tá aqui na cidade, a gente tá em todos os lugares. Então, assim, já chegou esse tempo, esse chamado da gente se autoafirmar e procurar os nossos também, né? Então, acho que esse tempo ele já é agora. Sim. Ele já tá acontecendo. Estamos aqui, né? Estamos aqui, presente. Tem marcação agora, como diz a mestra Maiá, ela fala demarcação já não, é demarcação agora. A gente precisa dessa demarcação. E assim como a colega também, eu curso História, né? Então já percebo ali os traços dela ter, pelo que ela passou, né? Porque a banalidade do mal está sempre presente, né? Na Narari fica isso bem demarcado. E na minha trajetória também tem, né? A pergunta foi essa, sua trajetória, né?
minha trajetória ela foi bem, assim, vamos dizer, árdua, né? Hoje eu sou indígena, faço universidade, mas antes de eu entrar, eu sabia que tinha que me preparar, porque não era um campo fácil, e eu ia me deparar diante de diversas problemáticas, né? E eu tinha que estar preparado, porque a gente chega, mas não significa que a gente chegou e vai ser aceito tão fácil. Tem as etapas que a gente deve superar. Então, eu me preparei para isso, né? Quando eu entrei na universidade, eu já estava com umas 10 profissões. Então, eu sou meu oficial em mecânica, auxiliar de contabilidade, administrador de condomínios, atendente de farmácia, serralheiro, né? Também, eu sou meu oficial em serralheria, então eu tenho muitas habilidades, técnico em informática, porque eu sabia que quando eu chegasse na universidade eu ia me deparar com grande dificuldade. E se a gente chega na universidade, como é que a gente vai sobreviver nela? A gente precisa ter um trabalho. Só uma profissão supria isso, essa necessidade? Eu percebia que não, porque o mercado, ele é muito, vamos dizer assim, o mercado capitalista, ele é covarde, né? E se ele vê que você está trabalhando e você é aquela pessoa que ele já está acostumado a ver que essa pessoa não tem perfil para estar na universidade, ela vai lá e de alguma forma, te escanteia, vamos dizer assim, ó. Não encontro uma melhor forma de falar isso, né? Te escanteia, quer dizer, te manda embora, né? Então eu tive que buscar essas habilidades. Então essa trajetória começou assim, né? Eu fui me preparar de pegar diversas experiências, diversas habilidades para poder chegar na universidade e poder conseguir, né, aquele pedaço de papel que vai dizer que você tem uma formação, que você pode atuar. E aí foi assim, eu me preparei, né? No final eu me inscrevi no processo seletivo de estudantes para indígenas, aldeados e quilombolas e pessoas trans, e acabei passando na UFBA. Aí eu não acreditei, né? Eu não acredito, né? Porque é quase impossível, né? Na minha visão, né? Na minha ótica, né? Mas graças a Deus com os avanços que vem tendo, né? Desde os anos 2000, né? 2000 para cá, a lei de política de cotas, a política de cotas no Brasil, isso fez com que eu conseguisse ingressar na universidade e hoje estou aí cursando já dessemestralizado no 10º semestre, não tão dessemestralizado, né, que eu levo os dois cursos, licenciatura e o bacharel. E além disso, eu ainda pego uma disciplina em direito, que é justamente, né, que direito é algo que nos afeta muito hoje, né? O marco temporal, né, é um direito que a política nacional nacional não, né? Que a política dos senadores, né? Que isso não é o povo que está determinando isso. São senadores extremistas que estão querendo derrubar os nossos direitos que já foram conquistados a duras penas, né? E agora, né? Nessa perspectiva que eu estou meio perdido, mas o colega aqui qualquer coisa me ajuda, aprendendo, tendo essa toda aprendizagem, essa minha trajetória é para levar um retorno, né? Será que eu saí um pouco da linha? Não, tá tudo certo, né? Sua trajetória é sua vida. Tá ótimo. Então, nessa perspectiva de estar fazendo esse curso agora, de entender a nossa história, que é importante a gente conhecer a nossa história, justamente para a gente saber quem são os nossos que estão caminhando com a gente, né, que a gente precisa dar a mão para que eles venham a sair daquele abismo, né? Porque é um abismo você estar à margem, né, da sociedade. Sim. Isso é um abismo. Você não tem acessibilidade. Você chega no local, as pessoas vão olhar para você, você não tem perfil de estar nesse local e como eu já disse, né, te escanteia, joga de lado como se você não fosse um ser humano e não tivesse direito a estar nos espaços. E ainda mais como indígena, né? Que a gente chega nos espaços como colocar, todo mundo fica olhando, né? Ainda tem que encarar os preconceitos. Que a gente chega, consegue uma bolsa de estudos na universidade, as pessoas, nossa, agora o indígena está de celular, o indígena está de notebook, como se a gente não pudesse usar notebook, enquanto a elite antes, né, tinha helicópteros que iam, né, fazer pesquisa e mentir sobre nós nas comunidades. Hoje em dia a gente vai de ônibus, vai às vezes com o próprio dinheiro da gente para fazer a pesquisa, a gente tira das nossas bolsas que recebemos para fazer as pesquisas. Então, tudo isso a gente ainda é chamado dessa forma, indígena, agora com celular, por causa de um celular, né? Enquanto a elite anda de helicóptero, ainda continua andando de helicóptero. Então, minha trajetória é mais nessa perspectiva, né? Eu fiz tudo isso, me qualifiquei nessas profissões justamente para isso, para chegar na minha comunidade e quando preparar os meus parentes, né? Preparar os meus parentes, os meus amigos da comunidade, para que no futuro eu passe um médico e eu
seja passado por uma médica da comunidade, né, que seja da comunidade, não uma médica que não é da comunidade e que, né, ainda por cima maltrata ainda muitos parentes na comunidade. Como eu posso dizer maltrata? Maltrata é você ver o seu parente doente e aquela médica colocar tantos protocolos às vezes para não atender, sabe? Que é a realidade tá cada vez precária no Brasil em relação à saúde, vamos se dizer, né, que é uma discussão muito grande que a gente tem nos nossos núcleos dos nossos parentes, né, a nível nacional, que você enxerga essa precariedade e que você vai lá ver uma idosa que poderia ser, né, avaliada, melhor avaliada, né, como eu posso dizer, com mais rapidez, mais agilidade, com respeito também, e isso não acontece. Então, minha trajetória se resume mais a isso. Eu vim para o espaço urbano, eu saí da minha comunidade lá do norte da Bahia, né, localizado ali em Glória, Bahia, justamente para isso, para mim pegar esse pedacinho de papel, porque é com esse pedacinho de papel que vai mudar um pouco a realidade da nossa comunidade, um pouco porque eu digo, porque ainda tem os enfrentamentos da política local, que a gente tem que encarar essa política local que cerceia todos esses direitos, o acesso, né, a uma escola de qualidade. Tem pessoas na minha comunidade que não tem uma escola, sabe, com todos os professores. Um professor dá aula para ensino básico, ensino médio, sabe? Então, os parentes ainda não têm essa habilidade de estar em alguns espaços, de cobrar política. Então, a minha trajetória se resume a isso, buscar esse conhecimento que, né, a gente praticamente já tem, mas a gente precisa desse pedacinho de papel para levar qualidade de saúde para a comunidade. É uma coisa muito que está ligada a isso, né, a isso que vem que é precarizado desde a invasão, né, de 1500, né, que é até antes de 1500. E é isso, e eu passo por Grande mestre. Enquanto trajetória, né, eu sou um multiartista da cena soteropolitana. Vim para Salvador cursar teatro, artes cênicas, né? Saí do interior da Bahia e estou começando pelo inverso para que a gente possa entender de onde vem, né? Aqui em Salvador eu fui responsável pela criação do Coletivo Aldeia, que é um dos grupos de artes cênicas e música mais antigos da cidade de Salvador, que foi responsável pelo primeiro festival de artes negras e indígenas da cidade da Bahia em 2015, que é uma enxurrada, que é responsável pelo Aceorim, que é a primeira rede de música indígena pindorâmica e afrodiaspórica da Bahia, por onde passaram artistas como Edivan Funiô, Guaja, enfim. E tudo que a gente produz na aldeia, seja teatro, audiovisual, música, tudo que a gente produz, ele vem de uma fonte que é a minha origem, principalmente materna, né? Que é minha avó Júlia, mãe de minha mãe, ela era rezadeira e parteira, inclusive fez meu parto, da comunidade do Sequeiro de Espinho, que é uma comunidade rural do sul da Bahia, na cidade de Itajuípe. Ela é um corpo tupinambá do território de Olivença, que em diáspora forçosa chega nas terras de Itajuípe, e ali nessa fuga de opressão ela encontra meu avô e eles ocupam um pedaço de terra para a agricultura familiar, e aí nasce minha mãe, minha tia. Então venho essencialmente de uma família indígena de agricultura de mandioca, virar farinha, de pisar cacau cantando toré, e das rezas, das curas e dos encantamentos, porque sempre tinha, né, rasga-mortalha, lobisomem, saci-pererê, Itatá, e os encantados diversos, os caboclos, né, as cabocas também, que sempre estiveram presentes nesse fluxo de funcionamento de agricultura familiar, até para as decisões. Essa espiritualidade, ela, né, sempre se faz presente. E, Catarina, ele falando isso, toda essa resistência a gente faz para que se mantenha, né? Assim, para que exista isso, porque senão daqui uns dias tudo, né? Se a gente vira ficar plástico. ali, vira plástico, sucumbe, vira fumaça, né? Vira poluição, é horrível. Então, eu fico feliz. E aí, essa história da minha avó e do meu avô em resistência, porque até hoje esse território existe.
intacto. Tem a casa de farinha, tem o lugar onde eu nasci, na beira do rio Almada, que não tem mais o braço de rio que atravessava até o início da plantação de pé de cacau. Tem os pés de cacau plantados em 85 a 88, que é o período que eu nasci e permaneci no território, mas ali entre 88 e 89, fizeram uma emboscada por meu tio, né, a expansão dos territórios de cacau pelos coronel, e meu tio foi preso com uma saca de cacau que botaram numa combizinha que ele utilizava para levar os material da gente da terra para feira, né? Sim. Trabalhei na feira, vivi na feira dos 2 aos 6 e dos 6 em diante, aos 8 anos, eu tinha um boqui de venda de feira, enfim, trabalhei na feira até os 16 anos de idade. E é essa riqueza da história desse contato com a natureza, com a terra e de resistência, que acaba se transformando arte na minha vida, né? E tem muito de falar desse lugar, porque foi um lugar apagado à força. A minha avó era rezadeira, parteira, e ela rompeu totalmente com sua prática ancestral depois que meu tio foi preso, né? Índio ladrão de cacau, isso saiu em todas. A assimilação de que aquilo era um território indígena, mesmo sendo de uma família de agricultura familiar com apenas 8, 9 pessoas, né? Porque aí tinham meus tios e minhas tias. E saiu no jornal, né? Correio, né? Índio ladrão de cacau. E aí meu tio foi preso na delegacia de Ilhéus. Meu avô começou a sofrer perseguição. A minha mãe parou de estudar na quinta série, porque quando ia pro Polivalente, que era em Itajuípe, né, tinha as emboscadas, perseguição, os assédios. Aí meu avô invadiram a terra, pegaram o carrinho, a Brasíliazinha que meu avô tinha, que era a forma dele levar as minhas tias para estudar pro centro da cidade. Depois começaram a perseguição dentro do próprio território, até que minha avó, enlouquecida já e totalmente rompida com sua prática de ancestralidade de parteira, rezadeira, e já nem se dizia mais indígena, porque ela sentia vergonha por causa da capa do jornal, né? De O Ladrão de Cacau. E aí a minha avó se muda para Ilhéus e vende a terra por um preço de banana e compra uma casa em Ilhéus do lado da delegacia. Com 2 anos meu tio é inocentado, mas ela rompe com essa estrutura de ser uma pessoa indígena, mesmo sendo uma pessoa indígena, não parou de defumar casa, não parou de cultuar encantado, não parou de fazer taioba, não parou de fazer fundamento de taioba, não parou, saca, de mastro de São Sebastião, não parou de visitar a Olivença e nem o Cururupi. Ela mantinha as coisas dela, mas ela não se considerava mais uma pessoa indígena e falava pra gente não dizer. E aí, no máximo, como eu fui o que herdei as divinas dela, né? Assim que eu mexo, quem me conhece de alguma forma já ouviu falar, né? Que eu faço garrafada, né? Tratamento, xaropes, essas coisas. Enfim, tinha uma loja de medicina durante a pandemia que funcionou durante um tempo, que era a loja do caboclo. E me chamo de caboclo porque eu fui o único da família que minha avó escolheu para poder manter. E aí ela me chamava de caboquinho. Não, é meu caboquinho, é meu caboquinho, é meu caboquinho. Então, eu fui o único da família que ela foi permitindo de alguma forma, que ela via que era latente em mim, né? Que não tinha como. E eu era muito do mato, muito assim, não tinha como. E aí, é tanto que com 14, 15 anos, eu tenho uma conversa com ela e eu digo, né? Enfim, que vou me assumir, que a gente aí, sei lá, nós tudo é índio, mas não precisa dizer não. E aí quando eu volto mesmo assim, aí, ali dos 16 para os 17, eu vou para Ilhéus e fico nas casas de minhas tias, né? Nessa busca das comunidades de Olivença que ainda não eram organizadas, que isso começou de 2011 para cá. Eu cheguei em 2006 em Salvador, 2006 para começar a estudar. Então, hoje o território de Igalha, né, ele é reconhecido e minha tia mora, é pertencente a Igalha, né, depois do reconhecimento. Mas na época, né, na minha adolescência, quando eu fui ali ainda aproveitando, morando com minha tia, ainda não se tinha essa coisa. As pessoas dali, que Igalha é bem na fronteira, na pista, né? Ali, aqueles moradores ainda não se consideravam indígenas, assim, né, no auto-reconhecimento. Tinham a mesma vergonha que minha avó, né, de se autodeclarar assim, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, assim, esse território ele foi reconhecido, minha família tá lá, tá pertencente. Nós vamos dizer até, não vergonha, mas o medo. É medo, não é vergonha, é um medo real, né? A perseguição foi grande, então Foi. quando você percebeu para falar, não precisa falar, porque ela já sofreu tanta perseguição por causa disso, né? E teve um filho exposto em jornal, né? Isso pra ela era o mais pesado, né? Tanto que minha mãe sempre falava, se você um dia for preso igual seu tio, eu não vou te visitar. Quando eu me reconectei com o Chucuru, primeira vez que minha avó me viu com grafismo, assim, eu cheguei com um cocal no ombro, ela já estava iniciando ali um processo de Alzheimer. Ela virou pra mim e falou, agora vão dizer que você é bandido. Tipo, aí depois o Alzheimer pegou ela.
E aí ela só via meus tataravó, Joviniano e Josefa, Tupinambás de Olivença, e Eulália, que era Tupinambá também lá de Olivença, né, minha bisavó. E aí ela via essas três figuras sempre, e o que ela falava é: a gente vai voltar para Olivença, eles vão me levar, mas eu preciso estar com meu véu de noiva. Véu de noiva, eu não entendi o que era o véu de noiva. Um dia eu cheguei em casa com Ah, cocal. E ela falou: é isso, eu quero esse véu de noiva. Aí eu vim para Salvador trabalhar e levei o cocal dela. No dia que eu levei o cocal dela, ela faleceu, 98 anos. Aí eu costumo dizer que, tipo, minha avó, o Alzheimer curou ela das maiores dores que ela tinha, que era de não se reconhecer dentro do que era ela, do que sim. ela era. E eu vivo minha vida, seja com música, seja com teatro, seja com contação de história, seja com palestra, seja com qualquer coisa, para lembrar todo mundo quem eu sou. Porque quando eu lembro quem eu sou, ela vai estar sendo honrada. Isso eu digo aqui, isso eu disse lá, né? Eu tô, às vezes, indo para as assembleias lá em Galha, né? Sim. Acompanhando minha tia, para fortalecer esse sentimento de retomada da minha tia também. É, 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 E aí, sempre, né? Quando eu tô lá, me arrepio. E sempre que eu me dão uma fala na assembleia, alguma coisa, eu tô no Poranci, que eu abro um canto, alguma coisa, que eu canto a música que ela cantava para mim. Quando eu falo, primeiro eu digo para todo mundo quanto é importante para mim estar ali, porque eu sinto minha avó do meu lado sorrindo, saca? Então, tipo, retomada. Nossos ancestrais, eles não sangraram para a gente sofrer e continuar sofrendo. Eles sangraram para a gente entender o que é o sorriso e como o sorriso pode ser uma ferramenta política muito importante no nosso processo de retomada. Então, eu sei que retomada não é uma coisa fácil, eu sei que história em si, de pessoas como nós, não são coisas delicadas, são bem sensíveis, mas é por isso que eu transformo em arte, transformo em música, transformo em beleza, para tentar fazer a gente se enxergar sorrindo. Porque minha avó sentiu muita dor no autorreconhecimento de um corpo indígena. Então hoje eu quero provocar isso, seja numa criança, num parente, em um amigo, sorrindo, assim, que a gente sinta orgulho de ser quem é. E isso é minha trajetória. Nossa, eu tô muito tocada porque a minha história não é muito diferente da de vocês. Cada um contando um pedaço, assim, eu vou estar me conectando muito. E desse lugar da nossa história, de nossas avós, nossos mais velhos, sabe? Acredito que eu gostaria de ouvir mais vocês nesse sentido. Do que no trabalho de vocês já trouxeram, né? No trabalho, na trajetória mesmo acadêmica, profissional. Como isso vocês conseguem se relacionar com a ancestralidade, né? E isso se. Porque cada pessoa que está aqui, né, tem um trabalho, um fazer, um estudo que se conecta. Eu queria saber o que é que significa isso para vocês. Vocês poderiam estudar outras coisas, mas vocês decidiram, escolheram estudar temas, trabalhar em cima de temas e por quê, sabe? Eu gostaria de ouvir tipo, essa escolha profissional de vocês. Eu vou, eu acho que é bom, às vezes é bom, vamos mudar a dinâmica, né? Vamos, fica à mudar a vontade. dinâmica. Isso é importante porque, sabe, eu tenho 12 profissões, essa é a 13ª. Também tem gente que não imagina o porquê, né? Mas, por exemplo, ser um professor hoje, a gente é como se fosse uma ferramenta de transformação dentro da comunidade, né? Você preparar aquela jovem, aquele jovem, a entender a atualidade, como está funcionando, ainda tem isso, né? E você vê uma pessoa que, como a gente já tinha, como eu já fui educado na comunidade, né? Tinha uma professora maravilhosa que era de outra comunidade, sabe? Não é a mesma coisa que a gente da própria comunidade dá aula para os demais. E focado, né, no cenário que está acontecendo hoje, nacional, o que está acontecendo, as transformações que estão acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo. É diferente, né? Hoje em dia a gente vive num contexto que a gente tem que ter cuidado com os nossos, para que eles aprendam a caminhar e a enxergar, e enxergar da forma que o nosso mestre já disse aqui, né? Que sinta orgulho mesmo da comunidade, sabe? Que venha ali, né? Olhar, se alguém falar da comunidade, ela se posicionar, né? E apontar as falhas que tem dentro da comunidade. Que no caso, hoje, nós gira em torno justamente da política, né? Da política que não chega, da falta de pessoas formadas que olhem além do capitalismo, né? Que tem isso ainda. Nós temos um Estado que talvez ele forma, mas forma de uma forma que deixa a pessoa ali refém das próprias ferramentas, né? Que o Estado põe ali, que deixa para aquela pessoa que foi formada, tipo
de uma forma que faz com que a pessoa que foi formada não entenda que ela pode mais, né? Ela pode cobrar mais política. Então, é isso, conecta-se a isso. Então, a minha formação de escolher estar, por exemplo, no curso de História, é ver isso, ver o que eu entendo que muitos colegas não enxergam, de que a nossa resistência é diferente. Ser indígena, você vai trabalhar para a comunidade, você pode trabalhar para o Estado, mas o Estado jamais será o seu chefe e mandar em você. Quem comanda e quem propõe as propostas da comunidade tem que ser as nossas lideranças. Então, se as nossas lideranças não estão tendo essa visão devido ao Estado, né, então a gente precisa trabalhar de alguma forma e começar pela juventude, ensinar a juventude a como trabalhar, formular, trabalhar em coletivo, formular proposta para cobrar nos espaços. Então, hoje o que eu enxergo é isso, entende? De entender que a comunidade precisa de um profissional que trabalhe nessa atuação. Então, e também não só isso, essa formação que eu tenho hoje, para além de história, né, que eu faço do curso de História, me ajudou muito a ter essa maturidade, né, de trabalhar com projetos para a comunidade, projetos bons, assim, que a comunidade olhe para a cidade e não se sinta nem um pouco, como eu posso dizer, com falta que eu tenho que estar na cidade porque na minha comunidade não tem isso. Não, eu quero trabalhar com projetos que tudo que tenha nas zonas urbanas, na comunidade também tenha melhor, entende? Porque nossas comunidades elas foram excluídas, né, e até historicamente excluídas, por exemplo, na minha comunidade, que é diferente do povo Pataxó, né, no caso. Um exemplo, o povo Pataxó sofre muito constantes ataques. Por quê? Porque lá é uma área de grandes paisagens, né, à beira do mar, da praia. Já na minha comunidade, você vai chegar lá, só vai ver o sertão, né? Então, se você chegar lá, é só a seca, né, dominando. Mas é uma terra que tem muita água, né? O Rio São Francisco, por muito tempo, abasteceu o estado, né? O estado brasileiro, quase todo, ou talvez todo, e ainda mais para fora, né? Ainda forneceu energia para fora. Então, e nunca, isso é que eu quero chegar na minha pesquisa de TCC, né? Como eu falei para vocês, que ali está algo que precisa ser sacolejado, vamos lá, que precisa balançar essa história, né, para entender o porquê a gente nunca, né, partindo desse princípio de que a gente teve a maior hidrelétrica, né, do estado brasileiro ali próximo e a cidade ela nunca se desenvolveu, né, isso é importante. Então, é bem nessa perspectiva. É ensinar todo esse processo, né, para os mais jovens, para que eles entendam e que eles avancem na busca de políticas, na busca de sempre querer viver bem e melhor de acordo com as suas necessidades, né? Porque se há uma necessidade, o Estado ele tem por obrigação sanar essas necessidades. E no momento, na minha comunidade, que mais tem a necessidade não de, vamos dizer, lá a comunidade está passando fome. Não, a gente tem a caça, tem, né, a pesca, a gente busca a pesca. Tem Rio São Francisco, a gente pode chegar lá e entrar no Rio São Francisco e pescar. Mas não tem o conhecimento que é importante. Porque isso é importante, que demarca as nossas terras, que demarca os nossos espaços. Porque a qualquer momento a gente vive um sério risco, né? Vamos lá, o marco temporal está aí, né? Sabe? E a comunidade talvez não esteja preparada para isso. Né? Então é interessante que a comunidade tenha um preparo. Falta também a comunidade, você vê, a gente está no mundo hoje que a plataforma digital é muito importante, né? Hoje a gente vive numa plataforma digital muito que ajuda muito, né, na produção de políticas, né, nos espaços da política para as comunidades. E lá eu não vejo esse engajamento, né? Então já mostra esse cenário de que precisa melhorar. Então, a minha profissão de estar nesse espaço para alcançar, ter essa profissão, que eu posso ser professor, né? Mas como você bem sabe, colega historiador aqui do lado, você também, Catarina, que você já é formada, você também que já tem uma longa história, nosso chamado pode ser muito maior do que o professor de história, né? Sim. Eu estou me formando para ser professor de história, mas eu posso ser um redator. Eu posso chegar na minha comunidade, vou lá na prefeitura e vou falar, vocês me botam um trabalho aí para mim conquistar os direitos, ou vocês vão ter que responder por todos os tipos de processos
que eu ver aqui a partir de hoje, e não só isso, né, claro, que mesmo eu não estando lá ou não, vai ser denunciado, mas que isso já é uma forma para que eu esteja fiscalizando as políticas que cheguem na comunidade, que isso é importante, né? Porque isso é muito importante, porque isso é um debate que acontece recentemente no Congresso, no ATL, teve um parente que chegou lá. Não estou entendendo porque tem muitos parentes que estão ocupando lugar de espaço e quando a gente vai falar, não quer que a gente fale. A gente tem que falar. Eu sou liderança da minha comunidade, eu estou aqui para falar. Então, isso é importante, entendeu? Sim. Então, isso é nessa perspectiva que eu quero chegar na comunidade também, né? Tem que expor isso, ensinar todos eles para que eles entendam a perspectiva do que está acontecendo, para que eles entendam quando a gente falar, também entenderem também. Então, é mais isso, por isso que eu estou indo por essa linha de atuação para me profissionalizar e poder levar essa educação de qualidade, que é o que falta na comunidade. E o que precisa ser, como você mesmo disse, se manifestar, né, para que o jovem se manifeste, né, que você procura levar, que se manifeste com orgulho. Então, essa é a questão. Eu deixo agora para eu sempre quis ser professora, porque meu pai, ele sempre me mostrou que a educação é muito importante. Acho que isso faz assim, meu pai não quer mais estudar, meu pai tem uma paz. Ele sempre me mostrou que a educação é muito importante. Eu vejo isso nele um pouco da minha avó. Minha avó só sabia ensinar o nome dela, era uma mulher semi-analfabeta. E aí, quando meu pai e meus tios, todo mundo nasceu aqui em Salvador. Meu pai falava que eles estudavam no Nilson Teixeira, lá na Caixa d'Água. Que se a escola era 7h30, 6h, minha avó já botava eles lá na escola, na porta da escola, para não se atrasar. Então, sempre teve esse cuidado em estudar, estude. Aí ele fala comigo até hoje, minha filha, estuda, é a única coisa. O conhecimento é a única coisa que você tem com você. Você leva com você, mas você pode espalhar isso para todo mundo, então estude. Então, eu fui conhecendo história na antiga quinta série, sexto ano. Gostava muito de história, mas eu falava que eu queria ser médica, eu queria ser pediatra. Depois veio o ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio é aquele ano decisivo na vida adolescente. O que é que você vai fazer? Você vai fazer Enem, então você precisa fazer alguma coisa. Nem ser Enem. Aí eu falei, não, eu vou ser professora de história. E nisso eu ingressei numa faculdade particular, eu ganhei bolsa nela. Depois eu falei, só que eu sempre quis ir para a faculdade pública, porque eu sempre pensei na possibilidade de crescimento enquanto conhecimento. Eu sabia que a particular não ia me proporcionar isso, porque a faculdade particular, assim, nada contra. Mas acho que forma a pessoa para ela trabalhar. Enquanto a pública consegue fornecer para a gente vários campos de pesquisa, consegue financiar esses estudos, ainda que a gente consiga isso de forma muito árdua, mas a gente consegue avançar por essa portada assim, para poder estudar. Então, eu ingressei na UNEB, foi isso muito maravilhoso na minha vida. Estou na UNEB, não tem muito tempo, tem 6 anos que eu estou lá na UNEB. E eu falei assim, TCC, quando entrar na faculdade eu falo sobre povos indígenas. Só que falar sobre povos indígenas é uma coisa muito ampla. Sim. Aí o professor falou assim, você precisa enxugar um pouco isso. Eu falei, já sei, então eu faço para essa comunidade indígena do sul da Bahia. Mas ainda assim, comunidade indígena do sul da Bahia é muita gente. Vamos enxugar mais um pouco. Aí ele pegou e falou assim, por que você não começa a contar a partir da sua história, sua trajetória, e sobre Salvador? Aí eu falo na minha pesquisa de conclusão de curso sobre identidade indígena Tupinambá aqui em Salvador. E isso me acontece, me aprende de forma muito urgente, porque eu estou aqui no meu território, eu estou no meu território indígena, mas eu não sou enxergada nesse território. Nem dos meus outros parentes. É como se Salvador não pertencesse a gente de jeito maneira, de forma nenhuma. E isso aqui eu não estou querendo rivalizar com outras identidades, jamais. Mas é porque, assim, o Brasil inteiro é uma grande aldeia. Salvador, a Bahia, nos dados do IBGE mostra isso, a quantidade que a gente tem aqui de população indígena, pessoas indígenas. Mas a gente sofre um pagamento muito grande, muito grande. E para mim é um pagamento muito proposital. Sim. Para mim é escolhido apagar e não falar sobre essa identidade indígena, seja de qual etnia for. Então eu vejo isso de forma muito urgente. Então, através da educação, através de eu ser professora, eu quero ser professora para falar que eu estou no meu território, que meu território é esse aqui, não só meu, mas também de outros povos, e que a gente está aqui, e que a história de Salvador é assim, porque existem pessoas indígenas aqui. A gente não está só no 2 de julho, a gente não está só no 7 de setembro, a gente não está só no 9 de abril, que a gente nem aparece da forma que a gente devia aparecer. Então eu vejo a profissão que eu escolhi ser de professora de história como uma forma de conseguir ou tentar reparar o que não me foi ensinado quando eu estava na escola, quando era fundamental. Me foi ensinado que o Brasil foi descoberto mesmo. Não, eu já falo para os meus alunos, não foi assim. Então eu vejo que é através da educação que eu vou tentar e que eu espero conseguir, eu vou conseguir transformar
algumas realidades possíveis. E falar assim, olha, eu não sou aldeada, mas o processo de violência que a gente sofreu é muito parecido. A diferença é só o resultado que deu, sabe? Enquanto eu tenho parentes que estão lutando por território, que graças a Deus consigo demarcado, graças a Deus encantados, os territórios do Pinambás, de Olivença, de Ilhéus, de Una foram demarcados. Eu também quero aqui uma demarcação da minha identidade, da identidade dos meus parentes aqui em Salvador, sabe? A gente faz parte do mesmo processo ali de tentar apagar a nossa gente, porque quando eles tentam tirar nossos nomes, apagar a nossa cultura, proibir a gente de cultuar os nossos encantados, é uma forma de controle. Então, quando eu me vejo assim, professora, é porque eu quero ensinar o que eu acho que é correto, o que eu acredito que é correto, que é através de educação. É isso. Ó, eu queria só falar um pouco, antes de passar para o parente, o quanto que é bonito ver que, ainda que tentaram acabar, destruir, abafar, e não conseguiram. Estamos aqui, netos, bisnetos, tataranetos, dando continuidade, linkando com nossos trabalhos. O parente faz um trabalho maravilhoso também. Mas isso traz muita esperança para mim. Eu saio hoje daqui já com muita esperança, assim, já estou muito tocada pela esperança. E estar aqui com vocês tem me sensibilizado muito. O parente faz um trabalho maravilhoso com a arte, com a música. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho. Repete o seu corpo inteiro, pegue o seu maracá e cante o toré guerreiro com a força dos ancestrais. Reia, 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 rua, reia, 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 rua, reia, 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 Buconha! Isso eu aprendi uma vez com o mais velho, né? Que quando a gente é uma coisa só. E eu fiquei me focando de rir aqui, você falando, tem 10, não, é 12 profissões. Eu falei, caramba, velho, porque eu sofro do mesmo problema. Aí eu falo, sou multiartista, né? Porque eu sou ator, iluminador, cantor, compositor, produtor, professor, arte educador, contador de história, assim, enfim. E uma vez o mais velho me disse que um corpo indígena, ele não consegue se desassociar nem da arte, nem da história, e se ele faz uma coisa só, ele está em desequilíbrio. Então, você pega uma flecha para caçar, mas você vai pintar. Você pega um negócio, você vai fazer uma reza, mas você faz um artesanato. Você quer se proteger, você fia um conto. Então, tudo... a gente é multifunção na vida porque a gente se relaciona com tudo e com todo da forma mais plena possível, né? E aí, para isso, eu acho que é a gente na vida, assim, eu fico às vezes parando para pensar, né? Porque, tipo, eu não consigo me concentrar em hipótese nenhuma. Tipo assim, eu tô fazendo teatro, e tem uma hora assim que me dá um negócio, eu falo, não, peraí, rapaz, tem que fazer um negócio ali, aí, não, aí eu invento, vou gravar um álbum. Aí eu tô fazendo música, circulando, não, peraí, rapaz, eu vou... E eu nem tenho tempo agora, por exemplo, abril é um mês que eu não tenho tempo. Sim. Aí eu falei, caramba, velho, tô iluminando demais, tô iluminando todo mundo, 3 meses iluminando e dirigindo um monte de gente. Boca de Brasa foi 400 pessoas dirigindo, 4 territórios, macro territórios das periferias de Salvador. Aí eu cheguei e falei, não, mano, eu tenho que contar a história, eu tô abafado, mas vou vender Pindorama pra escola. Aí comecei a vender uma contação de história. Aí de vez em quando aí esse dia mesmo, que ela também foi palestrar na mesma escola que eu fui contar a história, né? E vou estar também na feira literária no dia 21, com participação de o mestre de canto Cariri Chocotá Cauã e com a mestra de canto Tainá Chucuru Cariri. A gente vai estar com esses 2 parentes ocupando lá os palcos da feira literária para a gente poder contar histórias indígenas, né? E aí eu falei, não, quero contar história. Aí quando eu cheguei com Iná super nervosa, e eu assim, ó. Ela, o que foi, velho? O que foi aí que você bebeu, que você fumou? Eu falei, nada, minha mestra, eu tô feliz, que eu tava cansado de subir escada. Aí na 5ª apresentação lá, a gente suado, molhado, e eu assim.
Aí ela, foi cansativo hoje, né? Eu falei, mas foi gostoso. Eu fiz uma coisa diferente, saca? Assim, aí você espairece, aí você volta pra iluminar e subir na escada de uma outra forma, depois você senta pra escrever de uma outra forma. E as coisas que vão te atravessando, tudo vai virando música, vai virando teatro, né? Enfim, eu acho que desse lugar, principalmente dentro do meu processo de urbanização, porque sou um corpo de zona rural e um corpo de feira, quando depois nesse processo de urbanização, eu comecei a perceber, por exemplo, eu via a Ava, aí eu começava a me arrepiar. Aí eu vi uma pessoa, eu começava a sonhar com uma pessoa. Daqui a pouco a pessoa começava a sonhar comigo, batizando ela no meio da mata. E isso a pessoa nem se reconhecia enquanto corpo indígena. Mas aí quando eu ia conversar com a pessoa, não, que minha avó é da comunidade Pataxó, não, minha avó veio de não sei aonde, assim, tipo... Aí eu comecei a perceber, isso lá em 2007, 2008, essa parada de como Salvador era indígena e não se reconhecia nesse lugar. Porque se a gente for estudar a história de Salvador, primeiro, bloco Apache do Tororó, primeiro bloco de expressão afrodiaspórica e indígena-pindorâmica do Carnaval da Bahia, que moldou o Carnaval da Bahia. É o Apache do Tororó, essa coletividade de reminiscência indígena quirimurense, de Salvador, quem criou o que a gente entende hoje enquanto carnaval. Foi o Apache do Tororó quem botou o carro alegórico, foi o Apache do Tororó que botou a primeira pessoa em cima de um carro para cantar, foi o Apache do Tororó quem criou bar andante, foi o Apache do Tororó quem trouxe pela primeira vez povos originários para dentro da avenida, politizando o carnaval sobre a necessidade de um olhar para o corpo indígena. Foi o Apache do Tororó quem gravou o primeiro álbum LP em área aberta de música ao vivo, da música. O Apache do Tororó é o princípio da música fonográfica, tá ligado? Então, tipo, o Apache do Tororó é tanta coisa e criou um samba que influencia o samba do Brasil inteiro a partir de suas claves. Foi de lá que saiu o Neguinho do Samba, que inventou o Olodum, foi de lá que saiu Carlinhos Brau, que tá com a gente ajudando no reavivamento e sempre diz, sou filho do Apache, cada vez mais tá colado no Apache. E foi através dessa, ele disse até, né, que pegou uma clave da caixa do Apache com uma outra rítmica de outro instrumento, botou um ritmo de merengue e surgiu a timbalada. Então, do Apache surge muita coisa, inclusive a musicalidade baiana, que a gente pensa que depois virou axé music e se popularizou. Mas a gente, por causa do próprio Estado e a sua decretação sobre a extinção de diversas etnias, né, incluindo a etnia tupinambá, isso impossibilitava até o autorreconhecimento do corpo. Porque se o Estado virou ali, criou uma lei e disse, isso não existe, como é que eu vou dizer que eu sou o que não existe? Então isso gera, o Estado, ele propositalmente, estrategicamente, ele já, nessa corrente de expropriação da terra, expropriou agentes da terra para poder tomar conta do território. Então, observando isso enquanto um estudioso de teatro, porque a função do artista é observar a vida e complexificar as existências, né, e as posturas e os conceitos e a própria história, eu comecei a estudar muito, porque vindo do meu processo de retomada do interior dentro de Salvador, e tudo me assustava, a quantidade de gente, pimentão roxo, coisa voando, macarrão que botava no forno e ficava mole, tudo isso me ficava, rapaz, tá? E me urbanizando nesse processo, assim, entendendo, e cada vez mais aí eu encontrava as pessoas dentro da favela como corpos indígenas. Aí depois, estudando a Vasco da Gama, os rios, o processo da década de 60, que é pós-Apache, porque o Apache recebeu muita gente indígena no seu processo, que ia morar no barracão, que ia não sei o quê, ali entre a década de 50 e 60, quando começam a invadir os rios da Garibaldi e os rios da Vasco da Gama, para poder criar as pistas que não existiam, os asfaltos, tanto para a federação como para Brotas, as famílias indígenas Tupinambá, que muitas vinham do processo de diáspora do Recôncavo da Bahia, moravam ali e ajudaram a criar aqueles terreiros. Na Casa Branca tem gente que é descendente de uma comunidade indígena Tupinambá, que morava ali no Rio da Vasco da Gama, ali próximo a Muriçoca, que faz parte hoje do terreiro, sabe? Que é catalogado como corpo negro, que está ali também na subida de Brotas e são familiares que hoje também dentro desse auto-reconhecimento de pardo, né? Enfim, categorizado como negro. Essas autodeclarações, elas foram de alguma forma, e muitos desses corpos que sofreram nesse processo de urbanização, eles acabaram indo flertar com o bloco Apache, na tentativa de se fortalecer, porque era um único bloco que eles chamavam, né, de índio, bloco de índio da cidade. Então, o Apache ele foi um acolhimento para diversos corpos indígenas que, nesse momento da urbanização desses perímetros próximo ao Tororó, foi um seio que abraçou muita gente. E não era à toa que o Apache, aquela raiva negro-indígena que tinha também na postura do desfile do Apache, porque o Apache ele foi cerceado, né, muitas vezes, né, inclusive chegou a ter um ano 8.000 pessoas presas antes de desfilar.
E ficaram em todas as delegacias. Usar uma camisa do Apache na década de 70 ou um cocal na cabeça, você ia preso. Então, se tornou crime, criminalizaram inclusive fazer parte do bloco, que era de cunho indígena, saca? E as letras também, né? Arete para Nizambi, arete becoiacó, arete para os Apache, arete no tororó. Enfim, ele era um bloco que na década de 60 tentava na escrita da letra da dramaturgia preservar a língua originária. Saca? Então a gente não fala disso na história. Aí fica um monte de corpo indígena depois do Instagram dizendo: eu fiz a primeira música, não sei o que, eu fiz a primeira. A gente tá brigando entre a gente pra entender quem foi o primeiro. Foi igual um papo esses dias que eu ouvi. Não, o primeiro indígena da UFA, o primeiro não sei o que da UFA, o primeiro indígena deve ter estudado lá no princípio, lá das décadas de 50, e eu conheço um que estudou na década de 60, 70, que é Adelmário Ribeiro Paiaiá. Então, tipo, hoje em dia a gente ficar brigando para ser o primeiro é negligenciar a existência de Tainá, quando eu cheguei aqui, que era a maior atriz, era uma com prêmio Braskem, com tudo, né, Tainá Tupinambá, que ocupou e era dona do único museu de referência indígena que ficava no passeio público até o ano de 2016, se não me engano, quando a polícia invadiu, expulsou ela passou por um processo de enlouquecimento, e eles botaram no museu indígena tijolo e cimento. Existia um museu indígena ali. E essa mulher ela é minha referência na década de 90. Zezé Posse, irmão de Zizi Posse, Sim. que é considerado um dos maiores diretores de musical do Brasil, elegeu ela como uma das melhores atrizes de musical do país. Isso é Tainá Tupinambá. Como é que vem a outra aí? Não, eu sou o primeiro indígena que está estudando na escola de teatro. Eu sou o primeiro indígena que fez a obra, não sei quanto. A gente está brigando tanto, tão perdido e querendo ser o primeiro, que a gente não está estudando a nossa própria história, porque nossas referências elas sempre estiveram, seja no mato, seja na urbanidade. Nossas referências elas sempre se perfazem. Sim. Então, tipo, muito nesse olhar assim, de observador, eu fui olhando a periferia como um lugar de potencialidade enquanto perspectiva de aldeia. E aí, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido desde 2007, quando eu monto meu primeiro solo, que é Fruto do Sangue, que fala sobre um processo do nascimento de uma divindade que nasce no Rio Almada, para poder ser morto com a digina, com o destino de ser morto por um colono, um coronel de cacau, e quando o sangue dele tocasse na terra, nascesse a vassoura de bruxa. O texto fala sobre isso. Eu escrevi isso em 2006, que eu vi num sonho. Em 2007 eu montei isso, foi o primeiro espetáculo que eu fiz aqui em Salvador, que foi uma performance na FSBA, que era na Undina, ali no Teatro Isba, ali que é perto das Gordinhas. Foi a primeira vez que eu apresentei uma parada sobre essa perspectiva enquanto indígena, né? Uma obra de arte indígena. E de lá para cá, eu vim observando isso e transformando isso em um coletivo que foi o Aldeia, que tirou muita gente preta e muita gente indígena que estava dentro de processo de opressão dentro de faculdade, processo de urbanização chegando em Salvador, e muita gente negra que estava mesmo assim, artistas incríveis à margem mesmo da opressão policial, com questões enfim, né, tava fumando ali na esquina, o policial chegava a dar uma tapa, e ia tocar no lugar, o policial já conhecia que tinha dado a tapa, dava uma tapa de novo, entendeu? E assim a gente montou um lugar que se chama Casa Preta, contribuiu com o surgimento da Casa Preta. Eu gerenciei esse espaço de 2013 até 2021. Lá a gente captou mais de 8 milhões de reais e gerou emprego para mais de 600 pessoas indígenas e negras. E quando a gente saiu da Casa Preta, uma junta de intelectuais na Folha de São Paulo e na UOL elegeram o projeto exercido na Casa Preta através ali do Aldeia e do Vila Vox como um dos trabalhos e dos espaços que apontavam para o entendimento de um novo Brasil, isso em 2017, por causa do conceito que a gente levantava da defesa desse processo de permanência e preservação dos traços étnicos indígenas no processo de urbanidade, né? E ali na Casa Preta, talvez essa pesquisa tenha se estabelecido de uma forma que hoje tem grande impacto mesmo assim e eu acho que contribuiu muito principalmente com as instâncias governamentais, né, assim, FGM, o próprio FUNSEB, para esse entendimento de que era necessário cota para projetos indígenas, de que tinha a permanência do debate de um discurso indígena nas artes. Eu queria agradecer a vocês esse momento, assim, foi muito rico, né? E perceber que nossas histórias são histórias, assim, que se conectam muito, que são muito parecidas, né? Nossas famílias passaram por muitas coisas parecidas, né? E não é à toa que nós estamos aqui. Poder ouvir vocês, ouvir um pouco da história, da trajetória de vocês, da caminhada de vocês, da luta de vocês também, e honrando aqueles que vieram primeiro, né? Aqueles que chegaram antes, traz muita força. Então, eu queria agradecer esse episódio, esse nosso primeiro episódio.
espero que a gente possa ter outras oportunidades e ter conversas assim que se estenda, né? Muito mais tempo, assim. Só cada conversa ela pede mais tempo, mas não poderia destacar o quanto que é desafiador pra gente estar. Já foi. Já foi? Tava indo. Pode ir. Tá, volta. E não poderia deixar de destacar o quanto tem sido desafiador também estar nesse corpo aqui, em corpo indígena, enquanto a cidade, né? Enquanto você percebe que em todas as falas isso fica evidente, mas também, mesmo assim, estamos seguindo, estamos continuando, estamos retomando. E é muito interessante que essa característica de fazer muitas coisas, aprender muitas coisas, eu venho estudar isso do ponto de vista da nossa subjetividade indígena. Nós não somos limitados em um quadradinho, sabe? No fazer, em uma profissão, em uma hiper especialidade. Existe uma necessidade de aprendizado, eu aprendo, então vamos diversificando. Então, essa forma de se especializar em quadradinhos é colonial. Também. Então, nós, quanto corpos indígenas, nosso aprender, nosso fazer, nosso trabalhar também lhe é diferente. E é muito rico ter pessoas que sabem fazer muitas coisas, desenvolvem muitas coisas na sociedade. Eu agradeço o Cuecatu, a cada um de vocês. Agradeço a Mayumi Tupinambá, a Cabocla de Cobre, a Doriel Pancararé. E ficamos, gente, aqui. E aguardem os próximos episódios. Obrigada. Eu queria ficar